Oiê, bem-vinda à aula inicial do método BioHappy de detox e desparasitação natural. Eu sou Carla Marinho, naturopata, esteticista e ozonioterapeuta, e eu quero começar essa aula te fazendo uma pergunta. Você se lembra daqueles tempos em que nossas mães ou as nossas avós preparavam aqueles chás e ervas geralmente ruins pra caramba para eliminar vermes algumas vezes ao ano? Será que elas estavam exagerando e que hoje em dia a gente não precisa mais disso, como muitas pessoas dizem por aí? Infelizmente, esse conhecimento ancestral foi se perdendo ao longo dos anos. Mas a verdade é que sim, elas sabiam do que elas estavam falando. Hoje em dia, mais do que nunca, é crucial a gente resgatar esse conhecimento, porque a gente vive em um mundo muito tóxico, né? E aonde a contaminação por patógenos e parasitas é tão ou mais comum do que no passado. Mas por que será que isso acontece? Olha só, as pessoas hoje em dia, elas comem cada vez mais fora de casa devido ao trabalho. Ou então pedem delivery, que está muito mais fácil hoje em dia. Você sabe como esses alimentos realmente foram preparados? Será que os ingredientes eram frescos? Será que as condições de higiene eram seguras? A gente tem também os produtos industrializados aí de supermercado à nossa disposição, como por exemplo os molhos, os enlatados, iogurtes, sucos e outros produtos diversos aí pré-prontos, que volta e meia a gente vê alguma notícia sobre contaminação por fungos e parasitas. Falta, na verdade, muita higiene no processo industrial desses produtos. Inclusive, no fim aqui dessa página, você vai encontrar algumas notícias chocantes sobre isso. E vamos supor aí que você gosta de uma comida japonesa. Você sabia que em 40 anos a incidência do verme do sushi aumentou em 283 vezes, justamente por causa da popularização da comida japonesa? Mas calma, olha só. Não é necessário você parar de comer a sua comida favorita por causa disso. O mais importante é desparasitar com regularidade. Porque acredite você ou não, alguns ovos de parasitas eles podem ser aspirados até mesmo pelo ar e não só pela ingestão. E o que é ainda mais preocupante é o fato de que os antiparasitários encontrados nas farmácias, eles combatem aí apenas cerca de 16 tipos de parasitas, né? O espectro de atuação é muito baixo. Entre esses parasitas a gente encontra aí sarna e piolho. Eles não são eficazes contra todo o ciclo de vida dos patógenos, eles não combatem biofilmes e eles são extremamente ineficazes contra a fase larval de alguns desses patógenos. Além disso, eles são altamente tóxicos não só para os parasitas, mas também para o organismo humano. E quando eles não combatem completamente todo o ciclo de vida dos parasitas, esses medicamentos acabam contribuindo para que esses patógenos criem mecanismos de resistência, ficando cada vez mais difícil a sua eliminação. Um exemplo clássico é a tão temida síndrome fúngica e tão comum hoje em dia, que acontece quando o fungo Candida albicans natural no corpo se torna resistente e acaba crescendo descontroladamente, principalmente nos intestinos, se tornando aí sistêmico. Isso vai levar a diversos desequilíbrios de saúde, como aí os mais comuns que são má digestão, a desbiose, diarreias ou constipação, coceira nos ouvidos, olhos, garganta, aquele revestimento branco, né, aquele muco na língua, entre outros. O metabolismo desses fungos, ele gera muitos resíduos tóxicos no organismo e a pessoa passa a sentir os efeitos disso, ficando mais cansada, com baixa concentração e memória. Também há uma diminuição aí da absorção nutricional, porque aumenta a produção de muco nos intestinos. E isso aí leva, a gente sabe, a diversos problemas de saúde. Além disso, a gente tem o problema dos exames para detecção de parasitas, que também são extremamente imprecisos, seja de fezes ou histológico. Isso leva a uma falsa ideia de que os seres humanos não possuem mais parasitas. O de fezes, por exemplo, para ser preciso, ele precisaria ser feito aí por 10 dias seguidos. Alguém já pediu isso para você? Provavelmente não, né? Agora, olha só, vamos aprender alguns fatos assim ainda mais preocupantes. Tem um estudo americano de 2019 chamado Farinha de Casca Fóssil na Produção Pecuária. E ele relata justamente o problema de parasitose na criação aí de animais. Nesse estudo, eles falam lá que nos animais, os parasitas, eles podem causar alterações hematológicas e bioquímicas, ou seja, problemas no sangue e no metabolismo, anorexia, desequilíbrios hídricos e eletrolíticos, ou seja, desequilíbrio no balanceamento de minerais essenciais ao bom funcionamento do corpo, anemia, baixo desempenho reprodutivo, ou seja, disfunções hormonais e sexuais, entre outros problemas que aumentam consideravelmente a taxa de mortalidade desses animais. Agora pensa aqui comigo.
será que esses desequilíbrios causados por parasitas acometem apenas os animais? É claro que não. E é por isso que muitas vezes você não se sente bem, porém os seus exames eles podem estar normais ali, dentro dos valores de referência, porque a gente já sabe que eles não conseguem acusar parasitoses. E com isso, o que acontece? Você vai acumulando sintomas e mais sintomas ao longo dos anos, se medicando para controlar esses sintomas, até, infelizmente, desenvolver aí uma doença. Não é isso que a gente quer. Então, o que a gente pode fazer? Na verdade, o nosso corpo, né, ele foi projetado aí pelo Criador para combater naturalmente esses patógenos, por meio das nossas enzimas salivares, né, através aí da mastigação, e do ácido estomacal. No entanto, devido a diversos distúrbios digestivos que estão cada vez mais comuns por conta das toxinas e da má alimentação, e também de uma mastigação ineficaz, quase ninguém mastiga corretamente, muitas pessoas não produzem uma quantidade adequada das enzimas e do ácido gástrico. Pior ainda, algumas pessoas recorrem a antiácidos e prazóis diariamente, o que compromete ainda mais a nossa proteção natural. Com isso, esses parasitas ingeridos, eles não são neutralizados no estômago, porque não tem acidez suficiente. E aí eles vão parar onde? Nos intestinos, e lá eles encontram um ambiente propício para se desenvolverem e fazerem a festa. Para piorar, se o intestino estiver com baixa permeabilidade, que é muito comum hoje em dia também, ou seja, um intestino que está vazando, esses patógenos eles caem na corrente sanguínea e de lá eles podem migrar para qualquer órgão do corpo humano, como o fígado, pulmões, útero, cérebro e por aí vai. Então é aqui que entra a desparasitação natural como método biohack de reprogramação biológica. O método biohack ele é mais do que um detox e uma desparasitação. Ele é um programa completo para reprogramar a sua biologia para a saúde e longevidade a nível celular. A gente utiliza 3 etapas: a desintoxicação de metais pesados, xenoestrógenos, microplásticos e outros agentes tóxicos e inflamatórios, a desparasitação 100% natural, com recursos acessíveis, e a terapia alimentar, que vai nutrir e fortalecer o seu organismo enquanto ele enfraquece os fungos e os parasitas. Você vai aprender 3 protocolos completos e definitivos, otimizados e fáceis de seguir, diferente de tudo que você já viu por aí. E tem para cada necessidade e disponibilidade de tempo. Inclusive, se você é um profissional de saúde ou terapeuta, você pode utilizar com os seus interagentes com uma alta taxa de sucesso. E tem uma grande novidade. Eu trouxe para o Brasil um protocolo exclusivo, bastante usado aí nos Estados Unidos e na Europa, porém ainda pouco divulgado no Brasil, utilizando um recurso natural que combate fungos, parasitas e toxinas em qualquer tecido do corpo humano. E ainda é de baixo custo, é sem sabor residual, ele é seguro aí para crianças e para pets, já vem pronto para uso e como efeito colateral, né, que eu gosto de dizer, ele vai recuperar sua saúde intestinal, melhorando a absorção de nutrientes, ele vai repor diversos minerais no seu organismo e ainda apoiar a síntese de colágeno nos tecidos. Então vai regenerar e fortalecer pele, unha, cabelos e articulações. Você pode aí dar adeus a protocolos naturais difíceis, caros e super complicados. E quais são os benefícios? Além aí de combater os parasitas, né, como eu já falei, e os fungos, os compostos naturais, eles auxiliam também na desintoxicação e na redução da inflamação em todo o organismo. Então isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a sua saúde melhore como um todo. E o mais legal é que os benefícios eles podem ser sentidos logo nos primeiros dias de protocolo. Ao participar desse curso, você vai se juntar a uma comunidade de pessoas dispostas a cuidar da sua saúde de uma forma mais inteligente, integrativa e principalmente sustentável. Reserve agora mesmo seu lugar no curso de detox e desparasitação natural com o método BioHappy e dê o primeiro passo para uma transformação positiva em sua vida. Você e a sua família merecem estar saudáveis e livres de parasitas. Lembre-se, em um ambiente saudável, em um terreno biológico saudável, a doença não prospera. Então, eu te vejo lá.